É um pouco exagerado no filme, mas não é tão exagerado assim na vida real. A gente vê bastante isso acontecer, inclusive relacionado a crimes, né? Então a gente tende a ficar achando que tudo a gente decide, que a gente é muito racional, que tudo é decidido nos mínimos detalhes, e não é. Olá, meu nome é Raquel, Eu sou a Mira nós somos psicólogas clínicas. e hoje a gente vai falar de 8 Mulheres e um Segredo. Não tem muito contexto pra dar do filme, né, gente? Tem um monte de filme desse, mas enfim. O filme gira em torno do roubo de um colar de joias, né? No Met Gala, em Nova York, etc, etc, etc. E daí vamos falar de 3 pontos que a gente conseguiu perceber no filme. 2 pontos são da personagem da Anne Hathaway, né, que é uma atriz. Enfim, no final do filme a gente é surpreendido porque ela tá participando do roubo. Até então a gente acha que não, que ela só tá sendo enganada, mas no final do filme a gente vê que ela participa. Primeiro ponto, e aí nessa época ela não participava do roubo, né, é que ela é convencida a contratar uma estilista que não é famosa, uma estilista até que tá meio que em decadência, apenas por comparação. Então, a Sandra Bullock e a amiga dela, né, a outra personagem, armam um encontro da estilista com uma outra atriz famosa, fazem ali um jogo de cena, parece que elas se conhecem, e essa foto é usada como... a manchete do jornal, na verdade, da foto, é usada como barganha para que a personagem de Anne Hathaway aceite fazer com essa estilista. Ela tem idade pra ir ao baile do Met? Parece que sim. Quem liga pra estilista dela? Eu acho que o Page Six. Faz um vestido pra mim, a corte do baile do Met. Não conheci Roseville. Você disse que eu conheci todo mundo. Você disse que ela era uma relíquia? Eu quis dizer um ícone. Você quer que eu marque um encontro, então? E aqui parece muito surreal, mas não é. Comparação é algo muito comum, a gente faz demais e a gente toma muitas decisões baseadas na comparação. Exatamente. Principalmente nesse meio, né? Que é beleza, exatamente, sucesso, fama, enfim, né? Tem toda uma competição muito grande. E por mais que a gente não esteja nesse meio, a gente sabe que é assim que funciona, sim, né? Então tudo tem uma questão de aparência, tudo importa muito nesse sentido. E não apenas nesse meio, né? Boa parte das nossas decisões, elas são tomadas de maneira automática, pouco consciente e baseadas, levando como critério a comparação. Existem estudos que mostram, por exemplo, que a gente come mais rápido ou mais devagar em função das outras pessoas ao nosso redor. Então, na base da comparação, né? A gente decide comer alguma coisa se a gente vê embalagens de que outras pessoas tenham comido, né? Que induzem a gente a pensar, bom, se a outra pessoa comeu, deve ser bom, eu vou comer. Isso é uma espécie de comparação. Então, por mais que a gente não queira fazer isso, porque a comparação pode fazer a gente sofrer demais, e faz, principalmente quando a gente está falando de redes sociais, ela é uma realidade do nosso cérebro. O que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar o quanto antes quando a gente está se comparando e parar para refletir sobre esse processo, né? Em alguns momentos faz sentido, em outros não. Na maior parte do tempo não faz sentido. Por quê? Porque a gente nunca se compara em condições de igualdade. Eu comparo tudo que eu sei sobre mim com uma foto, com um relato, com um recorte do que eu sei sobre o outro. Então, a desvantagem é muito grande, a situação é muito díspara uma da outra. E aí, baseado nisso, as pessoas acabam tirando conclusões horrorosas sobre a própria vida, sendo que elas não estão na cabeça das outras pessoas. Elas não sabem os pormenores do que aconteceu antes de uma foto, antes de uma viagem, antes de uma fala. Então, a comparação é algo que existe, a gente faz de forma muito automática, mas a gente pode parar para refletir se vale a pena a gente acreditar naquele pensamento. Exatamente. E aí, gente, tomando cuidado para chamar a atenção de vocês que a gente às vezes faz umas comparações assim: não, porque fulano se saiu melhor do que eu naquilo, então porque eu não sou bom, né? Não sou bom como ele. E aí quando a gente levanta assim, mas qual que é o contexto dessa outra pessoa, né? Deixa eu pensar aqui pra tentar fazer uma comparação mais justa. Abrindo um grande parêntese de que nenhuma comparação é justa, mas enfim. Pode ser que o meu cérebro, que o nosso cérebro, traga
o que a gente acha que são evidências de que não, olha só, o contexto dessa pessoa é parecidíssimo com o meu, é muito igual. Só que aí a gente precisa levar assim, não é, tá? Não, nunca vai ser. O seu contexto nunca vai ser igual, exatamente igual ao de outra pessoa. Não importa se vocês moram no mesmo lugar ou se a mãe de vocês é muito parecida, mas não é igual. Nunca vai ser exatamente a mesma coisa. Até porque a forma como a gente encara, interpreta e lida com o nosso entorno é diferente. Então isso por si só já é uma parte do contexto faz muita diferença. Sim, fora todo o histórico de vida, né? Das pessoas que Exatamente. moram no mesmo lugar, das pessoas que moram na mesma casa, não têm exatamente as mesmas experiências, porque elas não estão em todos os lugares iguais, elas estão vivendo coisas diferentes. E isso vai ampliando ou dificultando formas de pensar. Exatamente. E aí, né, a gente tem essa questão da comparação e a gente vê como que isso faz com que ela acabe sendo muito solitária, muito sozinha. Porque ela tá sempre nessa coisa do eu preciso competir, eu preciso me comparar, eu preciso ser melhor. Então, no final do filme a gente descobre que ela entrou nesse esquema todo porque ela queria ter amigas. E aí as outras mulheres chegam até assim, mas você decidiu virar uma ladra pra ter amigas? Coisa meio absurda, né? Por que tá fazendo isso? Eu não tenho muitas amigas de verdade. E eu odeio o Clube do Livro, então eu pensei que seria legal fazer parte desse clube. Tá virando criminosa porque tá solitária. Ué, quem não fica às vezes? Você é filha única. Mas é pra vocês verem como que a nossa necessidade de estar com outras pessoas, de nos conectar, como a gente sempre fala em todos os vídeos, somos seres sociais, né? Como que isso é de extrema importância para nosso bem-estar, para nossa saúde física e mental. Então ela foi lá no extremo para conseguir uma coisa que estava faltando, que era muito importante para ela. Exatamente, né? Bem complicado. É filme. É filme. Sim. Mas a gente sabe que pessoas podem tomar decisões inadequadas, inclusive contra os seus valores pessoais, quando estão em grupo, né? Os estudos sobre comportamento grupal mostram isso. Muitas vezes, estudos sobre violência entre grupos, por exemplo, mostram que muitas vezes se a pessoa ela estiver sozinha ou se ela pudesse escolher fora da situação, ela não teria comportamentos como ela teve na hora do grupo por conta de uma pressão social, por conta, enfim, de tudo aquilo que envolve estar presente num grupo. Então, é um pouco exagerado no filme, mas não é tão exagerado assim na vida real. A gente vê bastante isso acontecer, inclusive relacionado a crimes, né? Então, a gente tende a ficar achando que tudo a gente decide, que a gente é muito racional, que tudo é decidido nos mínimos detalhes, e não é. O nosso cérebro toma decisões de forma muito automática e na maior parte do tempo a gente não reflete sobre elas. Então essa ideia tão racional assim cai por terra. Isso aí. E aí, por último, a gente tem então o ponto de como a gente pode ser facilmente ludibriado, enganado, né? Pelo mesmo certo. Então, a gente tem o chefe de segurança do museu, né? E ele, é o chefe de segurança. Teoricamente, ele vai tomar muito cuidado com as coisas, né? E tudo. E a personagem da Rihanna consegue hackear o computador dele, mandando um e-mail pra ele, porque ela faz uma pesquisa de todas as coisas que ele gosta. E ele ama lá uma raça de cachorro, né? Uma competição, sei lá, enfim. E aí ela manda um e-mail pra ele clicar na fotinha do cachorro. Aí ele faz o quê? Vai lá e clica na fotinha do cachorro do e-mail que ele não conhece, o remetente. Aí você pensa assim, nossa, que burro. Não, ele não é burro, gente. Ele só foi atraído por aquilo que ele mais gosta na vida dele. Ele vai querer apertar aquele botão. Claro, hoje em dia tá ok, a gente talvez esteja muito... Mais alerta. Muito mais alerta. Filme mais antigo, né? Eu não lembro qual é o ano. Mas aí você pode falar assim, não, continua sendo burro, tá? Mas assim, não é. Às vezes a gente vai pesquisar uma coisa na internet, a gente clica em sites não confiáveis porque a gente acha que vai ter a resposta do que a gente tá procurando lá. E a gente assume o risco. Então, não é uma questão de ser inteligente, de ser burro, de ser ingênuo. É uma questão de como a gente é, de fato, levado
a questão das decisões, levado a tomar decisões por aquilo que a gente tá precisando no momento, por aquilo que a gente quer no momento. A gente precisa aceitar, o nosso cérebro, ele não é racional, né? Então, quantas pessoas continuam caindo em golpes, quantas pessoas continuam caindo em fake news? Por quê? Porque a gente tende a acreditar naquilo que a gente gosta. Então, toda informação que confirma algo que a gente já gosta, ou que a gente já pensa, ou que a gente acredita, a gente vai confirmar, se chama viés de confirmação. E é algo extremamente importante pro nosso cérebro. A gente tá sempre ali. E daí, era tão fofinho, então ele é chefe de segurança. Quem ia tentar ludibriá-lo com uma coisa tão banal? Óbvio que não, é claro que não. E aí ele vai lá e clica. Aí a gente faz isso várias vezes, muitas e muitas vezes, só que a gente não se dá conta, né? Mas é extremamente comum, por isso que tantas pessoas continuam caindo em golpes hoje em dia. Não é burrice, é só o nosso cérebro sendo o nosso cérebro. Sim, exatamente. Pegando aqui um bônus, né? Pegando esse gancho aí do ser ludibriado, ser manipulado, a gente vê um filme em que elas estão o tempo todo manipulando pessoas pra conseguir o que elas querem, pra afastar quem elas querem afastar. E, óbvio, é um filme. Não acontece dessa maneira na vida real, né? De forma alguma também daria certo todas essas manipulações do jeitinho que deu, tudo em cascata, tudo certinho, bonitinho. No próprio filme não deu, né? O policial lá suspeita dela, só que ele não tem como comprovar. E como ela entrega o nome lá do cara, ele sai por satisfeito, porque ele vai solucionar o caso. É verdade. Mas ele sabe que foi ela. Então, pra vocês verem, né? Nem no filme não é 100%. Mas a gente, justamente por assistir esses filmes e por ouvir histórias de outras pessoas e tudo, às vezes a gente fica muito escaldada, a gente fica com muito medo. Ai, não posso confiar em ninguém porque eu vou ser manipulada, porque vão me enganar, porque isso, porque aquilo. E isso também não é saudável, isso também não funciona. Porque a gente precisa, sim, ficar atenta a alguns sinais, alerta a algumas coisas específicas. Mas se a gente não for confiar em ninguém, não for se relacionar com ninguém, não for nunca se abrir pra nada nem pra ninguém, por medo de ser manipulada ou qualquer coisa assim, aí também a gente tá fazendo o que da vida, né? Não faz não sentido. tem vida nesse sentido, né? Exatamente. Então não dá pra ser assim. A gente precisa sim se permitir, porque senão a gente tá tentando evitar um sofrimento, mas já está sofrendo, sabe? Então a gente precisa dar uma chance sim para as coisas acontecerem. A gente pode até quebrar a cara e descobrir que foi manipulada, mas na maior parte das vezes a gente vai conseguir sobreviver e sair bem do outro lado. Então, vale muito mais a pena, sim, a gente se abrir e se arriscar, apesar de tomar cuidado com algumas coisas, Sim. do que simplesmente se fechar pra tudo e pra todos e não viver. Exatamente. Bom, mais alguma coisa sobre o filme que a gente não falou aqui e você gostaria que a gente falasse? Coloca nos comentários. Não esquece de checar se você está inscrito no canal, curtir o vídeo, encaminhar para aquelas pessoas que você sabe que gostam desse tipo de filme, ou então da Anne Hathaway, ou de curiosidade sobre o comportamento humano, que é exatamente sobre isso que a gente quer falar aqui. Tá bom? Nosso próximo filme ainda é sobre Anne Hathaway, então nossa série ainda não acabou. Até semana que vem. Até.